Olá, tudo bem? Boa noite mais uma vez. Agora eu vou discorrer sobre um tema que eu gosto, né, no âmbito nacional, de maneira conscienciosa, democrática. Eu sou do viés progressista e, como tal, me posiciono antagonicamente contra efetivamente a anistia. Eu quero me fazer entender que foi cometido crimes recorrentes no Brasil, crimes que pessoas precisam e devem pagar por esses crimes. Pessoas têm que serem responsabilizadas. E efetivamente eu entendo que as pessoas precisam ter um viés de consciência. Será que se eu estivesse na minha casa e pessoas estranhas e que não tivesse nenhuma argumentação chegasse, depredasse, quebrasse, detonasse a minha casa, televisão, todo um instrumental de música, enfim, tudo aquilo que eu gosto, aprecio para o meu deleite existencial e pessoal, será que eu ia gostar efetivamente? Evidentemente que não. Mas é preciso que nós tenhamos em mente o seguinte: nós somos um país de 250 milhões de pessoas. Somos um país dividido. Algumas pessoas não sabem nem por que são bolsonaristas. Não conhecem seu direito efetivamente. São bolsonaristas por quê? Porque pertencem a uma igreja evangélica e o pastor, por um motivo, por outro, por estar sendo ressarcido ou não, por questão consciencial ou não, tá? Vou abrir um precedente para reticência, para dúvida, tá? Ele se manifesta efetivamente em um viés bolsonarista, em detrimento aos seus direitos básicos. Eu fico triste vendo o pobre defender ricos, pessoas abastardas, pessoas que têm uma junção de valores totalmente privilegiada. Aqui e acolá, eu ando de Uber, converso com pessoas que trabalham, são profissionais, pai de família, e eu escuto o posicionamento dessas pessoas e eu fico surpreso como essas pessoas têm uma consciência de classe totalmente equivocada. Defende interesses que é de banqueiros, de grandes empresários, e eu fico de mim para comigo mesmo, mensurando essa situação, e me chega a seguinte conclusão: esses profissionais, por mais que trabalhem, jamais vão ser um mega empresário aqui no Brasil, jamais vão ser um mega banqueiro aqui no Brasil. Não é porque eu estou impondo a essas pessoas limitações, impondo forma de cingir essas pessoas. Não, de maneira nenhuma. Eu estou constatando fatos reais. Exemplo disso, esses motociclistas, né, que trabalham com o iFood, que são pessoas briosas, corajosas, pai de família, quantas e quantas vezes chegam em condomínio e são execradas por moradores desses condomínios? Às vezes eu já vi situações que me assustaram recorrentemente, pessoas que ficam revoltadas porque esses profissionais efetivamente atrasaram e esbofeteiam, agridem fisicamente, agridem verbalmente. Então, e eles ficam desamparados, desatinados, fora de referência, desintonizados, sem saber a quem recorrer. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque, infelizmente, esses motoqueiros, esses motociclistas não têm efetivamente nenhuma lei que os proteja. Eles estão fora do arcabouço e do guarda-chuva de proteção legal. Essa que é a grande verdade. E eu fico triste efetivamente quando eu percebo que essas pessoas estão totalmente desprovidas e dão vez, guarida no ímã do seu ser a pessoas que não estão nem aí para a questão existencial, preservativa, de proteção deles.
de seus familiares, deles para com eles mesmos. É isso que entristece, tá? Então, é a mesma coisa a questão da anistia. Nós, como brasileiros, não podemos negligenciar, esquecer o que aconteceu na nossa história há tempos idos. Como se deu o golpe militar? Iniciou-se na anistia que aconteceu em 1955. Foi ali que começou o golpe militar. O Brasil começou a perdoar as pessoas que estavam envolvidos em ataques flagrantes contra o Estado brasileiro, como aconteceu agora no dia 1º de janeiro, que culminou efetivamente no golpe militar de 1964. Mas isso aí você pode me perguntar agora, Marcos, e aí? Ninguém morreu, ninguém foi prejudicado. Da mesma forma que no dia do golpe de 1964 ninguém morreu, ninguém foi prejudicado. Quando um golpe é engendrado, ele é costurado intrinsecamente, internamente. Para quê? Para que efetivamente a gente perceba claramente o viés golpista efetivamente que as pessoas querem ter. O golpista não tem interesse de ser leão inicial. Ele age na surdina, ele age no obscurantismo, tá? Esse obscurantismo é que vai propagar-se numa situação satisfatória e vai chegar num ponto que ratifica o movimento golpista. E daí vem as perseguições políticas, vem as mortes, vem as execrações públicas, enfim. Isso tudo que o Bolsonaro está se fazendo de vítima, acredite, é mero fingimento. É mero fingimento. Se efetivamente o golpismo tivesse acontecido, tá? Eu, você e muitas outras pessoas progressistas não estaríamos vivos. E se assim estivesse, nós estaríamos como refugiados em outro país. Porque aqui no Brasil seria impossível nós permanecermos, efetivamente. Essa que é a grande verdade. Então a anistia jamais deve ser trabalhada, absorvida. Que em relação às penalidades legais, a meu ver, estão sendo poucas. Porque não é só um crime que está sendo trabalhado, tá? É o ataque ao Estado de Direito do Brasil e mais outros crimes. São 4, 5 ou 6 crimes engendrados por cada pessoa que fizer aquela baderna, quando destruíram a sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e da Presidência da República. Ou seja, a nossa democracia foi atacada. Essa que é a grande verdade. A nossa democracia foi vilipendiada. A nossa democracia foi achincalhada por pessoas que sabiam perfeitamente que estava lá. Qual é o exemplo mais singular disso? Aquela policial jovem, ela foi vitimada com um cacetete e só não morreu efetivamente com a barra de ferro na cabeça porque ela estava com um capacete blindado. Não podemos esquecer que ali não tinha ninguém passeando, gente. Tinha pessoas vândalas, pessoas com atitude terroristas. Antes do dia 8 de janeiro, tá? Aconteceram eventos em Brasília que ônibus foram incendiados, repartições públicas foram incendiadas. E, para mim, o mais grave, no dia 24 de dezembro, um paraense, bolsonarista, assumiu ares terrorista quando tentou explodir o aeroporto internacional de Brasília, sob os holofotes e bons olhos do terrorismo bolsonarista. Então, nós não podemos nos calar face a esse tema. A anistia jamais. Nunca no Brasil nós vimos generais sendo presos, condenados, vão virar réus e vão ser condenados e vão efetivar a promulgação da sua sentença, no transitado julgado serão presos, assim como Jair Messias Bolsonaro também vai ser promulgado sua sentença, transitado e julgado e preso. Essa que é a grande verdade.
certo? Nós não podemos barganhar com a democracia. Não podemos tolerar a insubordinação, a falta de respeito e reverência à autoridade constituída democrática, ao Estado de Direito, de forma nenhuma. É preciso que nós, brasileiros, nos arvoremos veementemente para rechaçar toda a ideia maligna, deletéria, danosa da anistia. A anistia é promulgada quando uma pessoa está condenada juridicamente, tá? É uma ferramenta de perdão de uma autoridade, seja jurídica ou do executivo brasileiro. Mas eu tenho certeza que nem o STF e nem o presidente Lula têm a intenção de perdoar crimes do terrorismo bolsonarista. Está passando da hora, gente, da gente tomar consciência da nossa atribuição como brasileiro e dizer um basta contra a situação democrática que foi atacada assim, que foi agredida assim. Todos os dias do mandato do presidente Jair Bolsonaro, ele não atacou a democracia propriamente dito, ele atacou as instituições democráticas republicanas. As instituições republicanas foram atacadas. Exemplo, Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional tinha antagonismo aos interesses dele, era severamente atacado. O STF, Supremo Tribunal Federal, também foi várias e várias vezes atacado. Até o mesmo presidente Jair Bolsonaro estimulou seus seguidores a jogarem rojões lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Bem como o STF, o STE, Supremo Tribunal Eleitoral, o TSE, melhor dizendo, Tribunal Superior Eleitoral, tá? O TSE, no comando de Alexandre de Moraes, foi severamente atacado. Olha, vou dizer uma coisa com vocês muito, muito, muito sério. Deus prepara as coisas da melhor maneira possível. Se outra pessoa não tivesse no lugar do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE, naquele momento histórico que o presidente Jair Bolsonaro estava tentando ser reconduzido ao poder, acredito, o golpe teria se estabelecido com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O problema é que o ministro Alexandre de Moraes é um homem contumaz, sério, consciencioso. Ele não se formou nas coxas. Tem uma história, a hombridade, a nação. Ele foi um exímio promotor público do Estado de São Paulo. Foi um secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Bem como ele foi o ministro da Justiça do presidente Michel Temer, que o conduziu a posteriori ao STF. Então, senhores, senhoras, amigos e amigas, é por essas e outras que eu tenho que estender as minhas homenagens, a minha gratidão como brasileiro, como uma pessoa republicana, como uma pessoa progressista, ao exímio ministro Alexandre de Moraes. Sem ele, a nossa democracia talvez não existisse. Tá bom? Então, sem anistia, repúdio total àqueles que defendem a anistia, porque são criminosos defendendo criminosos. Boa noite.